Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Asian Talks, um podcast do Instituto do Oriente do ISCSP. Este episódio vem na sequência da participação do Instituto do Oriente na sessão mediterrânica de estudos estratégicos no âmbito do Diálogo 5+5, sessão esta organizada pela Fundação Mediterrânica de Estudos Estratégicos em Toulon. O meu nome é Teresa Almeida e Silva, sou professora do ISCSP e vice-presidente do Instituto do Oriente, e comigo neste episódio temos também o Diogo Cardoso, secretário executivo do Instituto do Oriente e investigador, e a Lara Ribeiro, aluna do mestrado de Ciência Política e, no fundo, representou Portugal nesta sessão mediterrânica de estudos estratégicos. E eu, para iniciarmos este episódio, começo por pedir ao Diogo que partilhe com os nossos ouvintes, afinal, o que é esta sessão mediterrânica de estudos estratégicos. Ora, muito boa tarde a todos. Obrigado, professora, pelo convite para estar em mais um episódio do Asian Talks. Portanto, no fundo, este programa de estudos estratégicos do Mediterrâneo, ele foi criado no âmbito do diálogo do 5+5. Este programa é composto, basicamente, por 2 semanas, uma semana organizada no Norte, portanto na Europa, uma semana organizada no Sul, portanto no Norte da África, sendo o diálogo 5+5 composto por 10 países. 5 países no Norte, França, Portugal, Espanha, Itália e Malta, e 5 países no Norte da África, a Argélia, a Líbia, Marrocos, Mauritânia e a Tunísia. No fundo, para este programa, são escolhidos 2 representantes por cada país. Um jovem em representação de todos os civis e um jovem militar em representação dos corpos militares de cada país. No fundo, este programa, tal como o Diálogo 5+5, servem para aprofundar a cooperação que existe em torno do Mediterrâneo, em diversos temas que vão desde a segurança e da defesa, às alterações climáticas, às migrações, questões económicas, etc. O programa é composto por diversas palestras, visitas, mas acima de tudo debates. A ideia é que os participantes, com a ajuda de especialistas em diversas áreas, possam debater informadamente e com a devida liberdade as várias temáticas, de modo a que no fim deste programa se consigam, em consenso de todos os membros, um conjunto de recomendações que no fim são compiladas e apresentadas a diversas entidades com o objetivo de trazer, portanto, a visão destes jovens para a frente, dando-lhes assim a sua voz e dando-lhes espaço para darem a sua opinião. Obrigada, Diogo. Um programa interessante e importante no âmbito do estreitar de laços de cooperação entre estes 10 Estados-membros deste Diálogo 5+5. O Instituto Oriente, nesta sessão, portanto, nós participámos a convite da direção da Fundação Mediterrânica de Estudos Estratégicos e fomos também desafiados a apresentar a visão portuguesa do Mediterrâneo. E com os jovens que fizeram parte desta semana de formação, partilhámos alguns detalhes sobre a política externa portuguesa, nomeadamente os triângulos que compõem a política externa portuguesa, e abordámos também a temática de Portugal inserido nas diversas operações do Mediterrâneo, porque de facto geograficamente Portugal não está no Mediterrâneo, no entanto, em termos de cooperação ao nível da segurança e da defesa, Portugal tem tido um papel bastante ativo e sempre presente nestas missões. Como o Diogo estava a referir, há sempre um participante civil e um participante militar, cada um dos Estados, e a Lara
foi a nossa participante civil e representou, eu sou suspeita, mas diria de forma exímia, Portugal. Lara, quer partilhar connosco a sua experiência ao longo desta semana? Bom, boa tarde a todos. Durante a semana nós tivemos a oportunidade, como o Diogo mencionou, nós tivemos acesso a um programa que misturava palestras de especialistas, de empresas locais e também de centros de pesquisa de segurança, com base em Tulum, que é a cidade com o maior porto militar no Mediterrâneo, se não me engano. E, a partir disso, nós tivemos o trabalho colaborativo, que era o objetivo final da semana, e cada participante teve a oportunidade de contribuir nesse debate para, então, apresentar uma overview da visão dos jovens do Mediterrâneo. E é importante acrescentar que a visão que esteve contida nesse trabalho final não necessariamente representa a opinião oficial dos países, e sim a visão dos jovens para com o Mediterrâneo e com o futuro do Mediterrâneo. E os principais tópicos que foram abordados seriam as mudanças climáticas, a segurança e defesa, educação e conscientização populacional e também algumas recomendações finais. Nós debatemos muito sobre economia e geopolítica da região e tudo isso ligado a visitas tanto a lugares de importância histórica para Tulum, como, por exemplo, o Memorial da Segunda Guerra, o Museu da Marinha, e também empresas que são importantes para essa força militar marinha da França, por exemplo. Uma se não me engano, era o Centro Regional Operacional de Segurança, de Surveillance e Salvamentos no Mediterrâneo. Então, nós tivemos em forte contato com as pessoas que atuam no Mediterrâneo, lidando diretamente com problemas como migração e migração ilegal. Então, de fato, foi uma semana muito, muito engrandecedora nesse sentido. Obrigada, Lara. Diogo, uma vez que esteve juntamente comigo durante esta semana e partilhámos esta visão portuguesa sobre o Mediterrâneo, na sua opinião, qual é a importância deste tipo de programas para a cooperação entre os Estados? Ora, portanto, e no fundo, como eu já tinha dito há pouco, este tipo de programas é extremamente importante para empoderar os jovens, fornecendo-lhes um espaço onde possam livremente, e como a Lara estava a dizer, não representando a opinião oficial, portanto, a posição oficial do país que representam, mas a sua própria opinião, portanto, dar espaço aos jovens para se debruçarem sobre temáticas, neste caso sobre a temática do Mediterrâneo, da qual eles têm interesse, e sendo que muitos destes jovens poderão no futuro vir a ter alguma posição de líder, e portanto é importante que existam estes programas, estes diálogos, não só para as questões do Mediterrâneo, mas neste caso para isso. Mas acho que acima de tudo este programa trata-se também muito de uma identidade comum. Por exemplo, no caso de Portugal nós temos várias, portanto acima de tudo somos portugueses, mas também temos uma identidade europeia, uma identidade atlântica, temos uma identidade lusófona, mas e foi no fundo isso o que eu e a professora Teresa de Almeida e Silva tentámos também passar junto da nossa comunicação, é que temos também uma identidade mediterrânica. Identidade essa que se manifesta em várias coisas, mas uma delas tão simples como a nossa própria dieta. Portanto, geograficamente, Portugal pode não ser um país mediterrâneo, mas faz parte do diálogo. A cooperação deve ser aprofundada e desenvolvida em diversos campos, e este programa tem todas as potencialidades
para alertar os jovens portanto, para as problemáticas do Mediterrâneo, e lembro-me de ter falado com a Lara sobre isto durante a semana e com a professora, que é a dificuldade em tomarmos, portanto, dizia-me a Lara, é difícil de chegarmos a um consenso em relação a determinadas recomendações. Há sempre alguém que tem uma perspectiva diferente ou que não consegue concordar. E eu lembro-me de ter dito à Lara, pois, mas então imaginemos no diálogo oficial a dificuldade em que os verdadeiros representantes dos países, ministros, por exemplo, quando estão a ter uma discussão sobre determinado tema, como é que conseguem chegar a um diálogo. E um dos motivos para o diálogo 5+5 se demonstrar tão relevante e frutífero, e portanto que se aguenta já há mais de 30 anos, com 2 interregnos, mas que no fim resultou, portanto voltou sempre bem, é que é um diálogo informal, onde as pessoas vão livremente dar a sua opinião e as questões resolvem-se de uma forma bastante diplomática. E isso já provou-se, portanto, o próprio diálogo é a prova de que é um bom método e, portanto, este programa também, para se consciencializar a sociedade civil e os jovens, que certamente depois deste programa farão um pouco de embaixadores da causa do Mediterrâneo e poderão passar a outros jovens todas estas questões e preocupações. Portanto, o programa está muito bem conseguido, é muito importante e pronto, é isso. Agora, se a professora me permite, tenho aqui 2 perguntinhas para lhe fazer. Portanto, em primeiro lugar, de forma sintética, gostaria de saber qual é que era também a sua opinião sobre este programa, portanto, e como é que classifica a sua participação, o que é que achou. E em segundo lugar, lembro-me perfeitamente da nossa reação comum quando em várias palestras ou em vários momentos diversos especialistas mostravam vários mapas do Mediterrâneo em que Portugal ou não aparecia ou aparecia cortado ao meio, portanto, no fundo, que partilhasse connosco a sua opinião sobre esta percepção dos outros povos em relação à pertença de Portugal ao Mediterrâneo. Obrigada, Diogo. Eu vou começar por essa última. Eu penso que os outros Estados-membros deste programa, deste diálogo 5+5, continuam a olhar para Portugal como um parceiro, mas geograficamente não incluem no Mediterrâneo. E, portanto, por causa disso, de facto, nos mapas que nos foram apresentados, Portugal, na maior parte deles, Portugal não aparecia. No entanto, penso que é inequívoca a importância de Portugal no Mediterrâneo e não podemos negar essa nossa faceta mediterrânica, não é? Para além de todas as outras que o Diogo já referiu. E a participação cada vez mais ativa das Forças Armadas Portuguesas nas missões no Mediterrâneo é prova disso. Por outro lado, eu penso que este tipo de programas é também bastante positivo para estreitar os laços de cooperação entre os Estados-membros e não apenas na área da defesa e da segurança, mas também na área da economia ou até na área da educação. E estes programas feitos para um público mais jovem vai precisamente sensibilizar os jovens de cada um destes 10 Estados-membros para essa cooperação. Quer a cooperação entre si, ou seja, quer entre os Estados-membros do Norte da África e os Estados-membros da Europa, quer a cooperação entre os dois lados do Mediterrâneo, não é? o norte e o sul. E aproveitando esta questão da importância da cooperação e deste programa estar direcionado para os jovens, eu também aproveitava e perguntava à Lara a sua opinião sobre a importância do programa, não é? No âmbito do diálogo 5+5.
Bom, a meu ver, o programa ele reflete muito bem o objetivo do Diálogo 5+5, que seria o diálogo informal entre os países, e também é importante lembrar que o Diálogo 5+5 ele tem uma força muito grande no âmbito civil, então, a meu ver, esse programa é uma ótima forma de, como o Diogo mencionou e como também a professora Tereza já mencionou, de trazer mais informações sobre o Diálogo 5+5 aos mais jovens e aqueles que estão certamente envolvidos, estarão envolvidos tanto na política como nas Forças Armadas desses países. Então, eu acho que é um incentivo à cooperação futura, porque, de fato, na minha opinião, o 5+5 ele ainda está muito aquém da cooperação que nós podemos ter no Mediterrâneo. Então, é uma forma de proporcionar essa percepção de que o Mediterrâneo precisa colaborar mais. E eu acho que também é uma ótima forma da gente valorizar a troca cultural entre todos esses países do Mediterrâneo. Então, durante toda essa semana, nós estivemos em contato com pessoas de países em que eu nunca tinha pensado em ir antes disso. E da mesma forma que nós podemos apresentar Portugal para esses outros participantes, e no fim das contas, todos os participantes tinham esse novo interesse pela cultura comum e pela percepção de que, na verdade, todos esses países têm muito mais semelhanças do que nós pensávamos inicialmente. Sim, eu acho que o ambiente informal, não é? Fora da sala de aula da formação, o ambiente informal que existia e de grande proximidade entre todos os participantes, possibilitou essa maior troca, não é? de experiências culturais e essa maior aproximação entre cada um dos participantes. Diogo, quer... Eu concordo plenamente com o que a Lara estava a dizer e recordo-me e sinceramente acho que não me vou esquecer tão cedo de uma conversa que tive com os nossos colegas líbios, o Mohamed e o Ayub, em que falávamos. Eu curiosamente fui fazer algumas perguntas sobre a Líbia, portanto ter a oportunidade de saber o que é que se passava por alguém local. A certa altura eu lembro-me que eles me perguntaram, então, mas e Portugal? Nós não sabemos muito sobre Portugal, ou seja, se nos derem um mapa sabemos apontar onde é que está Portugal, mas não sabemos como é que é a vida em Portugal, como é que funciona a política em Portugal. Não sabemos muito, e eu lembro-me que de forma muito sucinta lhes apresentei a Portugal e a vida em Portugal, e eles ficaram felicíssimos por saberem que apesar de sermos um país ali tão isolado no canto da Europa e que na verdade muitas pessoas não falam ou não conhecem, portanto, temos estas nossas características, e eles ficaram com muita vontade, que era exatamente também o que a Lara dizia há pouco, de um dia, quando tiverem essa possibilidade, de visitarem Portugal, porque no fundo é isto, é o diálogo e o programa tão intenso. Portanto, foi uma semana muito intensa de programa que permitiu que todos os participantes desenvolvessem uma boa afinidade entre eles e que houvesse estas trocas culturais extremamente importantes e que a todas as pessoas que participaram acrescentaram alguma coisa. Portanto, deram-nos, nem que tenha sido pelo menos uma nova percepção sobre os outros países, e nem só em relação aos países do Norte de África, mesmo podendo estar uma semana inteira com colegas de França, de Itália, de Malta, podemos descobrir muitas coisas sobre esses países e percebermos que temos muito mais em comum do que aquilo que alguma vez ou eventualmente nos possa separar. Portanto, acho que é isso. O programa é uma boa troca em todos os níveis. Sem dúvida, sem dúvida. Eu penso que saímos todos muito mais ricos desta semana.
não só em termos de conhecimento, não é? Tudo aquilo que fomos absorvendo, quer nas palestras, quer nos sítios que visitamos, mas também mais ricos do ponto de vista cultural, por causa desta troca de experiências com estes nossos parceiros, quer do Norte, na Europa, quer do Sul, no Norte da África. Portanto, parece-me que foi uma ótima experiência e esperemos voltar a repeti-la no futuro. Eu agradeço a todos por nos terem acompanhado nesta tarde e foi mais um episódio deste podcast Asian Talks. Obrigada a todos.